tarde, amigos e irmãos. Nessa tarde do dia 6 de setembro de 2020, queremos compartilhar com vocês mais um pouco acerca de ensinamentos que possam trazer fortalecimento, amadurecimento e crescimento no relacionamento conjugal. E nesta tarde queremos ler aquilo que está em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 4. Nós vamos tratar nesta tarde de um tema que parece estar obsoleto, fora de moda, que é a fidelidade conjugal. Assim como Deus exigia no passado, Deus continua exigindo de todos os parceiros, em todos os relacionamentos, fidelidade. E lá no versículo 4, no capítulo 13 da carta que foi escrita aos Hebreus, diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Irmãos, como é maravilhoso ver a atenção, o cuidado, o zelo que Deus tem para com o relacionamento conjugal. Ele diz que é dignificado, é honrado o relacionamento onde existe fidelidade conjugal. Deus, ele exige que todos sejam fiéis, mas Deus honra e dignifica aqueles que vivem em fidelidade. Mas as pessoas parecem estar obscurecidas de entendimento e têm deixado de mão aquilo que é preceito de Deus e lançado mão daquilo que é preceito de homens. E pasmem, mesmo aqueles que têm vivido dentro da igreja têm lançado mão desses conceitos mundanos e têm deixado as suas esposas e têm deixado os seus maridos, têm abandonado o seu lar para viverem experiências em busca de felicidade. Mas eu quero te dizer, ainda que o início seja doce como mel, o fim será amargoso como absinto. Você que tem vivido em infidelidade, hoje ou amanhã Deus te trará juízo e você será cobrado pela sua infidelidade, porque Deus continua exigindo de cada casal, de cada pessoa, a fidelidade. E é interessante, quando Deus foi questionado acerca do matrimônio e acerca da carta de divórcio, lá no capítulo 19 de Mateus, a partir do versículo 4, diz que vieram os fariseus experimentar a Jesus. E Jesus, lá no versículo 4, responde: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja que ele começa a fazer uma leitura dizendo: não tendes lido que desde o princípio, ou seja, aquilo que eu exigia lá no princípio é o que eu continuo exigindo hoje. Eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Eu sou imutável. Ele está dizendo, com outras palavras, vocês mudam, a sociedade muda, os conceitos mudam, porém eu continuo exigindo as mesmas coisas que sempre exigi. Eu continuo cobrando as mesmas coisas que eu cobrava antes no relacionamento conjugal, que é a fidelidade, o amor, o respeito, a honra, a dedicação, a assistência mútua. Então tudo isso eu continuo. Ele diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio, aquilo que foi desde a criação, Deus continua exigindo hoje. E por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, do modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E preste bem atenção a isso: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou. Ah, irmão, mas eu não casei diante do pastor, nem diante de um padre. Eu casei diante de um juiz de direito ou diante de um juiz de paz. Não interessa. Esse casamento, esse juramento que você firmou diante do seu cônjuge e diante desse juiz de paz, diante do juiz de direito, ou diante de um pastor, de um sacerdote, não importa.
Deus, ele foi testemunha desse casamento e Deus exige de você fidelidade da mesma forma. Não interessa se você casou diante do pastor ou não. Deus exige do seu relacionamento fidelidade, amor, respeito, assistência mútua. Então, nós precisamos ter consciência disso. As pessoas mudam, os conceitos mudam, mas Deus é o mesmo. E ele continua exigindo. Então, essa história de que eu vou deixar o meu cônjuge em busca de felicidade, em busca de uma aventura, saiba de uma coisa: Deus vai te procurar onde quer que você esteja e Deus há de te julgar por todos os teus atos. Quantos deixam as suas esposas e seus filhos em busca de aventura? Quantas deixam seu esposo e seus filhos em busca de aventura? Saiba de uma coisa: ainda que o início seja doce como mel, o seu final será amargoso como o absinto. Então, tenha convicção disso. Deus exigirá e cobrará de você por cada ato, por cada transgressão cometida. Deus jamais inocentará o culpado. Então, busque na palavra de Deus aquilo que de fato pode fortalecer e pode resolver qualquer que seja a dificuldade que você possa estar vivenciando no seu casamento. Aqui na palavra de Deus, ela é a bússola. Ela vai te orientar como você deve se comportar e como você deve agir para com o seu cônjuge, de maneira que você honre a Deus e também possa alegrar o seu parceiro, a sua parceira. Então, é dessa forma que Deus exige. Deus quer que vivamos em felicidade. E Deus quer dignificar esse relacionamento. Ele quer que você seja sempre feliz com a mulher da sua mocidade, que você sempre seja feliz com o homem da sua mocidade. É isso que Deus quer. Deus requer que o nosso relacionamento só seja dado cabo, só se finde com a morte de um dos cônjuges. Então, dessa forma você estará honrando a Deus e Deus estará te honrando. Dessa forma você estará dignificando a Deus e Deus vai dignificar esse relacionamento. Então, se você hoje tem pensado em desistir do seu relacionamento, busque na palavra de Deus, busque alguém que possa te orientar com os conceitos de Deus. Porque os conceitos de Deus, eles são imutáveis e aquilo que ele exigia lá no passado, ele continua exigindo ainda hoje. Então, viva debaixo dos conceitos de Deus. Saiba que a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é a única capaz de libertar o homem das amarras, de todos esses laços que o mundo tem trazido. Essa história de que faça tudo em nome da sua felicidade, isso é falácia. Nós precisamos fazer tudo aquilo que é lícito. E o que é lícito está estabelecido na palavra de Deus. E o que é lícito é o respeito, é o amor, é a honra, é a fidelidade, é a renúncia. É isso que você deve buscar, tanto a mulher para com o marido, como também do marido para com a esposa. Então, receba esta palavra como sendo palavra não do amigo ou o irmão Oswaldo, mas sim como palavra que o é do próprio Deus. É Deus que exige de você fidelidade, porque ele diz que julgará todos os infiéis, todos os impuros. Então, se satisfaça com a sua esposa, se satisfaça com o seu esposo, e assim Deus há de glorificar este relacionamento. Que Deus nos abençoe.